Boa noite a todos. Convido a todos para que nós possamos fazer a nossa oração inicial, fechando os seus olhos, se posicionando de forma confortável, elevando o pensamento ao alto e rogando: Deus Todo-Poderoso, Jesus, nosso doce Mestre, amado, Ramatize toda a espiritualidade de luz que aqui conosco encontram. Rogamos a vossa presença neste momento sublime de oração e estudo, para que possamos abrir as nossas antenas receptivas e captarmos todos aqueles ensinamentos necessários à nossa transformação moral, na busca do nosso equilíbrio, da nossa harmonia, da nossa saúde física, espiritual e mental, dando-nos a força, a coragem, a determinação, a alegria, o otimismo, a esperança de novos dias, de novos caminhos, na certeza de que a bondade divina sempre estará nos amparando e nos consolando. Que neste momento tão especial possamos abrir o nosso coração e a nossa mente a essa espiritualidade superior que conosco aqui estão, fazendo com que nós possamos nos tornar um discípulo vosso, semeando a paz, o amor, a alegria, a fé, a justiça, a compreensão e o progresso por onde quer que andamos e com todos aqueles que possamos encontrar. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. Queridos irmãos, a nossa reflexão da noite vem de uma lição do livro Vinha de Luz, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito de Emmanuel. É a lição de número 176 e se intitula O Caminho. Eu sou o caminho, Jesus. Está lá em João, capítulo 4, versículo 6. Há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia como tantas para a salvação das almas. Para esta casta de crentes, a vida humana é um processo de gozar o possível no corpo da carne, reservando-se à luz da fé para as ocasiões de sofrimento irremediável. A decadência na carne procura-se o aconchego dos templos. Veio a morte de pessoas amadas, ouve-se uma ou outra pregação que auxilie a descida de lágrimas momentâneas. Há desastres, dobram-se os joelhos por alguns minutos e aguarda-se a intervenção celeste. Usa-se a oração em momentos excepcionais, à maneira de pomada miraculosa, somente aconselhável à pele em ocasiões de ferimento grave. A maioria dos estudantes do Evangelho parecem esquecer que o Senhor se nos revelou como sendo o caminho. Não se compreende estrada sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma no rumo do conhecimento e da virtude da experiência e da elevação. Zonas sem estradas que lhes intensifiquem o serviço e o transporte são regiões de economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Essa lição de Emmanuel, meus irmãos, ele dá uma puxada de orelha bacana em todos nós. Porque a maioria de nós nos rotulamos cristãos, seguidores de Jesus, o Cristo. E aqui ele fala que tipo de fé, que tipo de prática que nós estamos tendo com relação aos ensinamentos de Jesus. Essa passagem ocorreu em um momento em que Jesus caminhava com seus discípulos e um certo indivíduo chegou a ele e perguntou: Mestre, o que eu tenho que fazer para ter a minha salvação?
E Jesus então falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O que é isso? O que Jesus estava falando? Que nós tínhamos que entrar dentro dele? Claro que não. Jesus estava deixando claro para nós que todas as soluções dos nossos problemas, vou repetir, todas as soluções dos nossos problemas numa encarnação, numa vida, nesse processo evolutivo que estamos vivendo, estão nos seus ensinamentos, estão nas suas palavras. Por isso que é o caminho. Então, os ensinamentos do Cristo no Evangelho é o caminho para chegarmos à nossa redenção espiritual. Mas será que é? Será que é verdade? Será que isso não é só uma coisa que a gente escuta e isso realmente se aplica na nossa vida nos dias a dias? Então eu convido vocês hoje a fazer essa reflexão, se os ensinamentos de Jesus são realmente o caminho, é realmente a solução para os nossos problemas. E eu vou começar então provocando vocês com uma situação que todos nós vivemos, porque para a gente poder entender as palavras de Jesus de forma pragmática, real, nós precisamos trazer os ensinamentos de Jesus para a nossa vida de hoje, para os nossos problemas, para aquilo que nós vivemos. E dentro desses problemas da nossa vida, a gente usar os ensinamentos de Jesus. Aí é o caminho. Então vamos usar a fé raciocinada que o Espiritismo nos ensina a desenvolver. Vamos falar então de algo que todos nós vivemos. O que é relacionamentos? Com certeza, relacionamentos é um dos maiores desafios que todos nós enfrentamos na vida. Temos relacionamentos na família, temos relacionamento no trabalho, temos relacionamento social na rua, temos relacionamento na casa em que nós professamos a nossa fé. Vivemos eternamente em relacionamentos. Mas, como é um tema muito amplo, vamos pensar um pedacinho dos relacionamentos que a gente vive e que com certeza todos nós vivenciamos. Qual? O relacionamento familiar. Vamos analisar de forma bem rápida, pragmática, o nosso relacionamento familiar. Quando a gente olha os nossos relacionamentos familiares, a gente precisa olhar sob 3 óticas. A ótica física, a ótica mental e a ótica espiritual. Todos os nossos relacionamentos familiares estão baseados nesses 3 pontos. Com relação à ótica ou o aspecto físico, pai e mãe geram uma prole, filhos que têm uma mesma genética e formam uma família, um relacionamento familiar. Mas isso não é efetivamente uma imposição, porque podemos formar famílias de pais e mãe adotivos, como também de filhos adotivos. Então a questão física, ela é importante e é uma realidade nos relacionamentos familiares, mas ela não é preponderante. E sobre o aspecto mental? Sobre o aspecto mental, quando a gente olha os nossos relacionamentos familiares, nós precisamos lembrar da psicanálise que nos explica o seguinte: todo ser humano é um ser gregário. Todos nós, desde que o ser humano surgiu no planeta Terra, ele é um ser humano gregário. E o que é um ser humano gregário? Ser humano gregário é aquele indivíduo que tem na sua essência a necessidade de conviver com o outro. Ou seja, o ser humano tem na sua essência fundamental a necessidade de viver em grupo. E é muito interessante por quê? Porque essa necessidade advém da formação da sua psique. Ou seja, a nossa psique é formada em relação à nossa convivência gregária. De uma forma bem rasa e bem rápida, o que é a psique? A psique é como se fosse uma balança com 2 pratos. Tem o prato da razão e tem o prato da emoção. Quando os 2 pratos estão absolutamente equilibrados, o indivíduo tem uma psique equilibrada. Quando um prato da razão é muito pesado ou o prato da emoção é muito pesado, há aí um desequilíbrio psíquico. E é muito interessante porque a nossa primeira necessidade gregária é a nossa família.
Então, a nossa primeira experiência gregária são com os nossos pais ou com os nossos cuidadores. E ela é fundamental para que nós possamos começar a desenvolver a nossa psique. E isso é tão verdade que não existe um único bebê em toda a face da terra que, se não teve, enquanto bebê, o cuidado de pais ou cuidadores, ele não sobreviveu. Todos nós, de forma inconteste, fomos cuidados, quando bebês, por alguém. E esse alguém foi construindo, ajudando a nós nos construirmos. Então, quando eu convivo com o outro, eu construo os meus valores e a minha necessidade natural de existir. Existo porque eu convivo. E é muito interessante porque nessa primeira experiência gregária, ela é onde que vão começar a estruturação dos afetos. Então, o amor, o desejo, culpa, ódio, pertencimento, tudo isso começa a se desenvolver exatamente nesse começo. E uma situação que é muito interessante é a gente entender que esse processo da construção da psique em uma encarnação, ela ocorre em ciclos, que são chamados de setenários. Então, do 0 aos 7 anos, quando a criança nasce até os 7 anos, é o primeiro setenário. Nesse primeiro setenário está se formando a sua psique. E é exatamente o momento onde o pai e a mãe mais têm capacidade de moldar aquela criança. É como se ela fosse uma massa em que o pai e a mãe têm condições de ir moldando dentro de padrões, de limites, de ordem, de valores. É muito comum a gente tá andando no shopping e de repente ver uma criança dando birra, rodando no chão, como se estivesse encerando o chão do shopping. Aí você passa do lado da criança, olha para a mãe, e a mãe dá aquele sorriso sem graça, amarelo para a gente, e fala assim, ele tem um temperamento tão forte. É exatamente naquele momento em que os pais mais precisam atuar para ir construindo um psiquismo de equilíbrio. Ou ele é muito racional, ou ele é muito emocional. Dos 7 aos 14, ele começa a fazer grandes transformações, porque começa a advir o quê? Na sua psique, aquilo que ele era de outras encarnações. Há um bombardeio hormonal no corpo físico, ele vai passando por grandes transformações físicas, e ele começa então a perceber, as mudanças em termos de valores que ele vai vivendo. Dos 14 aos 21 é um acabamento, em que os pais vão só terminando aquela psique. Dos 21 para frente é um Deus nos acuda. E aí, é exatamente a partir desse momento em que os maiores problemas de convivência familiar acontecem. Então, dentro dos nossos relacionamentos familiares, existe um problema sério chamado convivência familiar. E é interessante porque esse processo vai cada vez mais se intensificando. Bom, entendemos os relacionamentos familiares sobre a ótica física, sobre a ótica mental e sobre a ótica espiritual. Como é que a gente tem que entender a família sobre a ótica espiritual? Quando a gente vai olhar para a nossa família sobre a ótica espiritual, a gente não pode deixar de abrir mão de analisar aspectos basilares do espiritismo, como, por exemplo, a questão da imortalidade da alma, a lei de causa e efeito, a reencarnação, a lei da justiça divina. Quando a gente fala da lei da justiça divina dentro da família, a gente precisa lembrar de uma passagem de Chico Xavier, quando certa vez lhe foi perguntado como é que se fazia a formação de uma família, como que juntavam os espíritos para formar uma família. E Chico Xavier explicou: na reencarnação ninguém erra de endereço. Ou seja, na família em que nós estamos, com o pai e a mãe que nós temos, os irmãos, os filhos que nós temos, ali há uma natural necessidade daquele grupo estar reunido. Portanto,
ninguém nasce no lugar errado. Ninguém está no lugar errado, espiritualmente falando. E é muito interessante porque, como a gente às vezes vive relações familiares conflitantes, a gente espírita olha para aquela situação e fala assim: eu tenho um inimigo espiritual dentro de casa. Eu tenho um parente que ele realmente é um inimigo espiritual. E eu já entendi. Eu tenho uma dívida de vidas passadas com ele, então eu preciso pagar essa dívida e é o que eu vou fazer. Uma coisa que a gente escuta muito nas palestras que a gente faz, é o indivíduo chegar para a gente e falar assim: sabe, Luiz, eu tenho um parente difícil demais e eu decidi, eu vou pagar essa dívida porque nunca mais na minha encarnação eu quero encontrar com ele. Só que isso é uma meia-verdade. Por quê? Porque quando nós temos dificuldade com um parente nosso, nós precisamos tentar buscar a causa dessa dificuldade. Porque a dificuldade é consequência. Qual é a causa? A causa sempre está em nós, nunca no outro. Apesar de acharmos que não. Apesar de não concordarmos. De contestarmos. Mas o problema nunca está fora. O problema sempre está dentro. E é muito interessante porque se eu não modificar as minhas mazelas morais que me fizeram contrair aquela dívida com aquele parente, o que vai acontecer? Nessa vida eu pago essa dívida, mas logo ali na frente, se eu permanecer com as minhas mesmas mazelas morais, eu vou contrair uma nova dívida com outro espírito que será meu parente em outra encarnação. Então nós precisamos começar a parar para observar a causa daquilo que nós vivemos. Mas eu sei que é difícil, a coisa não é fácil, realmente é complicado. Mas nós precisamos então lembrar que dentro desses relacionamentos familiares existem dois problemas, dois desafios muito grandes. Qual é? A convivência familiar e a intimidade familiar. Como essas duas coisas são difíceis dentro dos relacionamentos familiares. E aí a gente precisa então lembrar que a convivência familiar, aquele parente que nós temos dentro de casa que é tão complicado, ele na realidade nada mais é, como diz Emmanuel para nós, um imenso telão que projeta nesse telão exatamente as nossas mazelas morais de forma absolutamente garrafais. E é muito interessante, porque quando a gente olha para esse desafeto familiar, a gente tem uma dificuldade muito grande. E muitas vezes, ele é uma evidência clara. Mas é mais fácil a gente colocar o defeito no outro do que ver o defeito em nós mesmos. E é tão interessante porque, às vezes, você tem um desafeto familiar que tem algumas mazelas morais que não te agridem. Aquelas mazelas morais do seu desafeto familiar que não te agride é porque você não tem. Mas as mazelas morais que aquele desafeto familiar tem e que te agride, presta atenção. Essa está te refletindo. Então, o que a gente precisa entender? Quanto mais eu acuso o outro, quanto mais eu critico o outro, mais eu fico inconsciente de mim. Portanto, eu tenho mais dificuldade de me perceber. Eu não aguento esse sujeito, ele é muito agressivo. E às vezes eu não me percebo que eu também tenho agressividade. Então, nós precisamos ter esse olhar clínico, e o próprio Espiritismo nos fala que a grande ferramenta da evolução espiritual é o autoconhecimento. A importância do autoconhecimento. Então, para ficar mais fácil, o nosso relacionamento, a nossa convivência familiar é como se fosse um jogo de ping-pong. Cada um está de um lado da mesa, com a raquete, jogando a bolinha. Aí tem hora que você fala, não aguento mais esse cara, não aguento mais conviver com esse indivíduo, eu vou embora. Pode ter certeza. O universo vai conspirando, a hora que você vê, você está junto de novo. Se você achar que não vai ser nessa encarnação, vai ser na próxima. Mas, como é um jogo, e os dois precisam jogar, esse jogo muitas vezes tem características interessantes. Tem jogo de violência, tem jogo de simbiose, tem jogo de interesse inconsciente. O quê?
Você está me falando que na minha convivência familiar difícil, complicada, sofrida, tem interesse pessoal inconsciente meu? É isso mesmo. Quer um exemplo? Bom, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil para a gente entender como é que isso funciona. Tem um filme do Woody Allen que chama Poderosa Afrodite. E tem uma passagem desse filme que explica isso direitinho. O sujeito chega para o amigo e fala assim: cara, minha irmã tá doida, ela acha que ela é uma galinha. Aí o amigo responde: mas isso é fácil de resolver, é só internar a sua irmã. Aí o outro responde: não posso, eu preciso dos ovos dela. Vamos trazer para a nossa vida? Vamos trazer para a nossa vida? Pega uma família que tem um alcoólatra. O que fazem? Pega o alcoólatra, que é o doente, né? O alcoolismo é uma doença, não é pouca vergonha, é uma doença. Pega o alcoólatra e coloca numa clínica de reabilitação. Está resolvido? Não. Por quê? Ele está adoecido, mas a família inteira também está. Uns mais, outros menos, mas toda a família está. Mas onde que está o interesse pessoal inconsciente aí? Se você olhar numa família dessa, com esse padrão de desequilíbrio, você vai encontrar lá um que diz o seguinte: eu sou vítima, nada na minha vida dá certo, eu dei o azar do meu pai ser um alcoólatra, por isso que nada na minha vida dá certo. Percebe? Como pode ter outro que fala o seguinte: tá vendo como meu pai virou alcoólatra, então eu tive que assumir a família, deixei de ter a minha família, fazer as minhas coisas para poder cuidar de todo mundo. Interesses pessoais inconscientes. Mais um exemplo para a gente ver como que isso está muito forte dentro da nossa vida. Vamos lá. Pais que a gente escuta reclamando o tempo todo, pai e mãe, que escuta o tempo todo reclamando que fazem tudo para o filho adulto. Eu não aguento mais. Tem 30 anos, tem 35 anos dentro aqui de casa, e eu resolvo tudo, e eu pago tudo, e que não sei o que, e tudo mais e tal, e reclamam. Luiz, mas nessa situação existe interesse pessoal inconsciente? Existe. Como? Para a psicanálise, os melhores pais são aqueles que, quando o filho se torna adulto, eles se tornam desnecessários na vida do filho. Por quê? Porque esses pais criaram autonomia nos filhos. Porque os filhos não são dos pais, os filhos são do mundo. Mas qual que é o interesse pessoal inconsciente nisso então? Provavelmente tem várias formas, várias situações, mas a maior delas, com certeza, é uma carência afetiva. Medo dos pais daquele filho de deixá-lo, de amá-los. Por isso que eles continuam de forma repetitiva, insistindo em resolver todos os problemas do filho. Não deixa o filho crescer, amadurecer, experimentar a vida. Todos estão adoecidos. Olha a dificuldade da convivência familiar. E não é por maldade não, hein? É importante a gente lembrar disso. Não é por maldade. É por incapacidade de perceber a responsabilidade de cada um dentro desse contexto familiar. A gente vê isso muito. Então, o que a gente precisa olhar para a nossa família? Se a nossa família tem um desequilíbrio, a gente precisa perguntar para nós mesmos: no que será que eu estou contribuindo para o desequilíbrio da minha família? O normal é a gente falar assim: eu não tenho nada com isso. Presta atenção. Mas vamos seguir, porque isso é só para a gente entender um probleminha que nós vivemos, que é a nossa convivência familiar. Qual o outro desafio? É a intimidade. E a intimidade tem um lado sombrio, perigoso. Por quê? Com o tempo, na intimidade da família, você vai perdendo a cordialidade, a cortesia, a bondade, a boa convivência. E aí você começa a ter comportamentos ofensivos, agressivos e até violentos com os parentes dentro de casa. Comportamentos que você jamais tem na rua com estranhos. Olha que interessante. Então a gente vai percebendo como que a nossa convivência familiar às vezes é um grande problema. Aí você fala assim para mim: Luiz, o tema não é esse.
O tema é o caminho. É Jesus falando que ele é o caminho, né? Então, o que tem uma coisa a ver com outra? Então, legal. Já entendemos que somos seres gregários, precisamos conviver, estamos na família porque há uma necessidade de resgate kármico entre todos nós. E a gente pergunta, tem solução? Qual a solução desses problemas, por exemplo, da dificuldade da convivência familiar, que é um exemplo só de sofrimento que a gente tem na vida? O caminho, Jesus. Parece até que é um clichê, mas a grande solução é, com certeza, a prática do Evangelho de Jesus no lar. E aí, agora a gente vai comprovar como que realmente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É através do que Ele nos ensinou que a gente vai se transformar. Eu tenho uma família complicadíssima dessa, cheia desse problema. Qual é o caminho que Jesus nos ensina? Vários. Mas por causa do nosso tempo, eu vou falar só de 2 hoje aqui, bem rapidinho. Jesus nos fala de 2 forças maravilhosas para a gente enfrentar as dificuldades da vida. Qual? A força do silêncio e a força da humildade. Só isso? Pois é. É o caminho. Ninguém falou que o caminho era fácil, mas é o caminho que resolve. Isso que importa. Muito bem. Vamos pensar. Quanto desequilíbrio existe dentro de uma família por falta de silêncio? Provavelmente todos aqui já viveram uma situação assim, cara, para que eu fui falar? Que arrependimento, se eu tivesse ficado calado não tinha dado tanta confusão. Quantas? E a gente tem um péssimo hábito de achar que as coisas só se resolvem nas palavras. Só falando, a gente acredita que as palavras, elas têm a solução. A gente escuta muito assim, sabe fulana, aquela desaforada? Pois é, fui lá e falei isso para ela. Falei poucas e boas para elas, acreditando que fazendo isso resolve. Mas se você olhar a situação de forma mais profunda, depois dessa questão, dessa agressão verbal, cada uma sai da situação odiando mais do que antes a outra. Então nós acreditamos que as palavras resolvem. E por que a gente tem dificuldade de silenciar? Porque a gente acha que silenciar é fraqueza. A força do silêncio, meus queridos, ela é tão importante, e ela só realmente nos mostra a força do silêncio numa relação doentia familiar, quando você encontra naquela situação em que não adianta mais falar. Falou, não adiantou. Falou, não adiantou. Aí você fala assim, dá vontade de abrir a cabeça para poder enfiar lá dentro, mas não tem jeito, porque só o silêncio resolve. E a gente não percebe isso, a gente não aplica isso. Então, como é que o silêncio tem força? O silêncio tem força quando a gente aplica o silêncio de forma consciente. O silêncio tem força quando eu falo, neste momento eu vou me silenciar. Aí ele tem força. O silêncio tem força quando é um silêncio prece. O outro está falando e você está em silêncio fazendo a sua oração. O silêncio tem força quando ele está alinhado com o sentido maior da vida, que é a harmonia, a paz e o amor. Então, o que a gente precisa entender, né? A gente precisa adotar o silêncio como Jesus nos ensinou, um silêncio operante. Aqui a gente já vai ver o caminho. Vamos ver exemplo de Jesus com silêncio? Ele nos deu esses ensinamentos. Vamos lembrar. Passagem da mulher adúltera. Mulher foi pega em adultério. Foram lá, pegaram ela, fizeram aquele rolo todo e tal, e estavam levando ela para uma praça onde Jesus estava. Jesus estava nessa praça em absoluto silêncio, escrevendo na terra, quieto, em absoluto silêncio. Levaram a mulher para essa praça, naquela balbúrdia, naquela confusão, e colocaram ela e todo mundo gritando, e pedra na mão, vai matar, não sei o quê. Jesus em absoluto silêncio.
Até que Jesus é provocado. Senhor, pode apedrejar? Foi pego em adultério? E aí Jesus responde de forma muito sábia, né? Foi a hora que ele falou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O silêncio que Jesus havia adotado constrangiu o processo conflituoso íntimo de cada um que chegou naquela praça. Então, quando nós fazemos um silêncio consciente, você acaba criando situações de desconforto para aquele que está buscando a confusão. Quer um outro exemplo de Jesus? Última conversa de Jesus com Pôncio Pilatos. E Pilatos falando, Jesus em absoluto silêncio. Até que no final, Pilatos pergunta para ele: és rei? E ele falou: é tu que está falando. O que Jesus mostrou nesse momento? Ele mostrou que a verdade pode ser transmitida pelo silêncio. Outra passagem, Jesus com a sua cruz caminhando para o Calvário. Chicotada, cusparada, xingamento, Jesus em absoluto silêncio, até chegar no Calvário. Em momento algum discutiu, bravou, se falou vítima, injustiçado, não, em absoluto silêncio. E aí, como é que então Jesus fazia com o silêncio? Jesus sempre usou o silêncio para produzir paz. Nós vivemos certas mentiras sociais que nos atrapalham muito. Existe uma mentira social que diz o seguinte: quem cala consente. Isso não é verdade. E acreditamos nisso. E acreditamos que quem cala consente. Teve uma passagem muito interessante do nosso querido Divaldo, desencarnou ontem, né? Possa ter aí a sua paz nesse momento. Há uma passagem com Divaldo em relação à questão do silêncio que é interessantíssima, ela é muito forte. Certa vez, Divaldo Franco estava muito chateado. Ele estava sendo bombardeado por críticas sobre o seu trabalho mediúnico. E ele estava muito chateado porque essas críticas ácidas do seu trabalho mediúnico vinham de todos os lados, inclusive do meio espírita. E aquilo foi aumentando e Divaldo já não estava dando conta, até que ele chegou no momento que ele falou assim: vou responder. Aí Joana de Ângeles, a sua mentora espiritual, lhe aparece e diz para ele: meu filho, não responda, fique em silêncio. E ele ficou meio atordoado, se sentindo injustiçado, e perguntou para ela: mas por quê? E ela respondeu para ele: por uma razão muito simples. Se as suas ações não foram capazes de convencê-los, não serão as suas palavras que o farão. Quantas vezes a gente fica falando, achando que vai resolver, quando o que são as nossas atitudes que fazem com que as situações se modifiquem. Ao caminho de Jesus. Tem conflito? Usa o silêncio. Mas Luiz, por que é tão difícil a gente ficar em silêncio? Porque nos falta a outra força que Jesus nos ensinou, a humildade. Temos dificuldade de ficar em silêncio porque não somos humildes. Mas o que é humildade? A gente sabe o que é humildade? De uma forma equivocada, a gente acha que humildade é aquele indivíduo que vive uma simplicidade de vestir, uma simplicidade no calçado, uma simplicidade onde ele mora, na sua pouca higiene pessoal. A gente acha que isso é humildade. Não é não, gente. Isso é carência material. Humildade é muito diferente. Humildade começa, por exemplo, a gente entendendo que a grande força que existe no universo é Deus. Portanto, nós temos que ter sempre a consciência de que qualquer coisa que esteja acontecendo na nossa vida tem um propósito. Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Então, se isso está acontecendo comigo é porque existe um propósito divino, ou seja, um aprendizado na minha vida. Eu estou aberto para aprender ou eu vou me rebelar? Eu não aceito passar por isso, eu sou uma vítima, eu sou um injustiçado. Como que a gente se posiciona diante disso? Percebem?
Então, humildade, meus queridos irmãos, é um senso de proporção. Humildade é saber quem nós somos. O que eu posso, o que eu não posso, quais são as minhas virtudes, quais são as minhas mazelas, no que eu posso atuar, no que eu não posso atuar. Isso é humildade. Então, a gente lembra de uma passagem que Jesus era humilde, não é? Todos nós atestamos isso. Chega o jovem rico para Jesus e fala: bom mestre. Jesus vira para ele e fala: pode parar, pode parar, pode parar. Bom, só Deus, mas mestre eu sou. Nossa, Jesus ficou arrogante? Não, ele sabia que ele era mestre. Então, quando nós sabemos o que nós estamos fazendo, quando nós temos certeza, a consciência tranquila, a correção junto conosco, na nossa consciência, o outro pode falar, que a gente dá conta de ficar em silêncio sem retrucar. Ao caminho. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender isso. E uma outra coisa muito importante que Jesus nos ensinava era: nós precisamos conviver de uma forma tranquila, desarmada. Olha que interessante, a gente vem aqui para uma casa como essa, escuta uma palestra, água fluidificada, toma um passe, faz um tratamento, vai embora daqui levinho. Nossa, está sentindo 10 quilos. Aí vai embora para casa, todo feliz, e no meio do caminho começa a pensar: ixi, eu vou chegar em casa, aquele traste está lá. E ele vai começar a me encher o saco, e eu vou brigar com ele, e eu vou falar alguma coisa, e a gente vai se armando. A hora que você chega em casa, você já chega brigando. Percebem? Então nós precisamos nos desarmar, nós precisamos estar abertos para que as coisas se renovem, porque senão a gente não consegue mudar a nossa vida. Se fizermos as coisas sempre do mesmo jeito, o resultado sempre será o mesmo. Finalizando a nossa reflexão da noite, meus queridos irmãos, não pode o discípulo ser maior que o mestre. A sabedoria nos explica isso. O que será que Jesus espera de nós na nossa convivência familiar? Qual o caminho que Ele quer que nós escolhemos? O caminho que Ele nos ensinou. O caminho, principalmente, no caso dos conflitos familiares, do silêncio e da humildade. Então Jesus é sim o caminho. A questão é: nós queremos percorrer esse caminho, que foi o que a lição nos falou. Porque senão nós vamos vivendo em carne, desencarne, em carne, desencarne, estamos desperdiçando oportunidades maravilhosas. Oportunidades de quê? No caso de uma questão de convivência familiar, de florescermos onde Deus nos plantou. Onde Deus nos plantou? Na nossa família. Percebem? O caminho é árduo. O caminho é difícil, mas é o caminho que te leva ao seu objetivo, porque senão nós vamos buscando atalhos e não existe atalho para a felicidade. Que possamos então, meus queridos irmãos, fazermos uma reflexão profunda sobre essa lição de hoje, de como que nós estamos utilizando o caminho que Jesus nos deixou, de como nós estamos aplicando tudo o que Ele nos ensinou de forma objetiva, prática. Jesus nunca nos falou que o caminho seria fácil, mas sempre nos disse que ele seria possível. A partir do momento que nós utilizamos a boa vontade, o amor, a fraternidade, a indulgência, a benevolência, as nossas virtudes morais, porque todos nós que aqui estamos temos virtudes, quando a gente utiliza esses tesouros que já existem dentro de nós, dando prioridade a isso e não às nossas mazelas morais, nós com certeza faremos o caminho correto para a nossa evolução espiritual. Reflitamos. Muitíssimo obrigado pela presença, pela atenção, pelo carinho de todos vocês. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Convido a todos agora a passarmos para a nossa parte seguinte dos passes. Vamos relaxar, entrar em sintonia com essa espiritualidade de luz que aqui está conosco. Sinta-se bem confortável, respiração bem profunda, tranquila, pausada, sentindo a presença dessa espiritualidade de amor que aqui conosco está.
essa energia que nos renova, que traz coragem, força, determinação para enfrentarmos as nossas adversidades, os nossos problemas, os nossos sofrimentos, abrindo a nossa mente e o nosso coração para os aprendizados que nos trazem. Permita que essa energia balsâmica penetre em todo o seu corpo físico, espiritual e mental. Permita essa renovação energética. Se abra a esse bálsamo divino que neste momento te envolve. Sinta a presença do seu anjo da guarda junto de você. Ele é um espírito milenar que te conhece há muitos séculos. Ele te ama profundamente. Conhece todas as suas necessidades, todas as tuas dificuldades, os seus potenciais, a sua força. E o profundo amor que Ele tem por ti te envolve sobre todos os aspectos. Sinta a energia da esperança nascendo dentro do seu coração. A certeza de alcançar aquela dádiva que você tanto procura. A certeza de dias melhores, profícuos, de alegria, de harmonia, de paz, de tranquilidade, de equilíbrio. Projete essa energia maravilhosa que aqui está no seu lar, lá na sua casa. Leve essa energia para todos aqueles com os quais você convive, ambiente por ambiente, dividindo com eles este momento tão sublime de amor, de interação, de fortalecimento. Expanda essa energia a todos aqueles que você ama, que nesse momento, encarnado ou desencarnado, está na sua mente. Permita que todos eles recebam esse bálsamo que você está recebendo. Permita, cada vez mais, levar contigo essa energia divina, abençoada, que fortalece, que ilumina, que traz força e luz. Aproveitando este momento de tanta interação com a espiritualidade superior, essa energia de muita paz, de harmonia, de equilíbrio que reina no ambiente, em nossos corações e na nossa mente. Que possamos expressar a nossa mais profunda gratidão por tudo aquilo que aqui recebemos, pela gratidão da vida que temos, pelas oportunidades do aprendizado, do entendimento, da força de fazer a vida reflorescer cada vez mais na nossa caminhada. Que nós possamos neste momento elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Ramatiz e a toda a espiritualidade superior que conosco aqui estão, empenhando o nosso mais profundo agradecimento por essa imensa oportunidade que acabamos de receber. Que assim seja. Boa noite a todos, um bom descanso, muitíssimo obrigado pela presença. Que Jesus nos abençoe.